E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Nada acontece por acaso quando o silêncio passa a ser estratégico. E, neste momento, o Flamengo vive exatamente esse tipo de calmaria que costuma anteceder mudanças profundas. Quem observa apenas a superfície talvez não perceba, mas nos bastidores o ar já não é o mesmo, e isso acende alertas. O mercado, sempre atento, voltou a rondar o clube com movimentos discretos, quase invisíveis. Sem anúncios, sem manchetes oficiais. Ainda assim, há sinais suficientes para indicar que decisões importantes estão sendo amadurecidas longe do público. E uma delas pode mexer diretamente com a espinha dorsal da temporada. O primeiro ruído vem de uma saída que, internamente, já não soa improvável. Um atacante que perdeu espaço nos planos técnicos passou a ser alvo de interesse fora do país, depois de portas fechadas no cenário nacional. O destino? Oriente Médio. O recado implícito é claro: o Flamengo está disposto a reorganizar o elenco, mesmo que isso exija escolhas difíceis e pouco populares. Mas o ponto mais sensível dessa história não está onde todos estão olhando. Outro nome, muito mais relevante do ponto de vista tático, começou a aparecer em relatórios internacionais. Um jogador que não vive de status, mas de impacto. Que entra, muda o jogo, desequilibra. Um perfil valorizado fora do Brasil, especialmente por clubes que não fazem apostas, apenas investimentos certeiros. A ideia não é empréstimo. É aquisição definitiva, com cifras e convicção. Esse interesse não surge do nada. O clube estrangeiro em questão mapeou uma deficiência clara no setor ofensivo e enxergou no camisa 7 rubro-negro exatamente o que procura: intensidade, maturidade competitiva e eficiência em jogos grandes. Características que não aparecem apenas em vídeos, mas em dados, relatórios e análises profundas. Embora o contrato vá até 2027, o simples fato de o nome estar novamente no radar já gera discussões internas. Não é a primeira vez que isso acontece. Em outras oportunidades, a diretoria decidiu resistir, tratando o atleta como peça estratégica do projeto esportivo. E há motivos para isso. Mesmo sem ser titular absoluto, sua presença constante mostra a confiança do treinador. Os números corroboram: participações diretas em gols, regularidade, influência real quando o nível da partida sobe. No mercado, sua curva é de valorização, idade ideal, margem de evolução e desempenho comprovado. É nesse ponto que a pergunta inevitável surge, ainda sem resposta: insistir ou negociar? Manter um jogador funcional e decisivo pode ser determinante em uma temporada longa. Por outro lado, uma venda expressiva pode destravar o caixa e abrir novas possibilidades no mercado. O jogo começou fora das quatro linhas. As peças se movem em silêncio. E o Flamengo sabe: a próxima decisão pode não apenas mexer no elenco, mas mudar completamente o rumo do ano. A personalidade desse jogador vai muito além do que aparece nos números ou nos minutos em campo. Ele carrega uma mentalidade competitiva rara, daquelas que não se escondem em jogos grandes nem se acomodam em cenários adversos. Mesmo quando começa no banco, sua postura é ativa, concentrada e participativa, sempre pronto para mudar o rumo da partida. Esse tipo de perfil fortalece o ambiente interno, eleva o nível de cobrança e cria uma cultura vencedora dentro do elenco. Em campo, sua personalidade se traduz em intensidade. É um atleta que não foge do duelo, encara um contra um com coragem e entende o momento exato de acelerar o jogo. Essa leitura faz dele uma peça valiosa em confrontos decisivos, especialmente quando o adversário fecha espaços. Ter alguém com essa ousadia controlada pode ser determinante em mata-matas, onde um lance individual costuma definir títulos. Outro ponto fundamental é sua maturidade emocional. Mesmo jovem, demonstra equilíbrio em situações de pressão, algo indispensável em um clube do tamanho do Flamengo. Ele não se abala com vaias, não se deslumbra com elogios e mantém regularidade ao longo da temporada.
Essa constância ajuda o time a atravessar fases difíceis sem perder identidade, algo crucial para quem disputa várias competições simultaneamente. Por fim, sua personalidade coletiva faz a diferença. É um jogador que entende o peso da camisa, respeita o grupo e se adapta às necessidades do time. Seja entrando para mudar o jogo, seja cumprindo funções táticas específicas, ele entrega comprometimento total. Em um elenco que busca títulos importantes, atletas assim não apenas completam o grupo, eles sustentam campanhas vencedoras e ajudam a transformar boas temporadas em anos históricos. E a nação, o que pensa sobre tudo isso? Manter um jogador com esse perfil, mesmo sem status de titular absoluto, é fundamental para um Flamengo que quer brigar por tudo até o fim da temporada? Ou chegou o momento de aproveitar a valorização e transformar essa possível saída em reforços que elevem ainda mais o nível do elenco? Você, torcedor, acredita que jogadores decisivos, que entram e mudam o jogo, devem ser tratados como peças intocáveis? Em jogos grandes, quando o nervosismo toma conta e os espaços somem, ter alguém com coragem e personalidade para assumir a responsabilidade não faz toda a diferença na busca por títulos importantes? Na sua visão, o Flamengo deve priorizar o equilíbrio financeiro ou manter ao máximo atletas que já conhecem o peso da camisa e o nível de cobrança do clube? Até que ponto vender bem hoje pode comprometer o desempenho esportivo amanhã, especialmente em competições longas e decisivas? Agora queremos saber de você, se a decisão fosse sua, o que faria? Seguraria o jogador pensando em conquistas imediatas ou abriria espaço para uma negociação estratégica? Deixe sua opinião nos comentários e participe do debate. A voz da nação também pesa quando o assunto é o futuro do Flamengo. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Um lance, um detalhe, um recorte de vídeo, às vezes é só isso que separa uma derrota comum de uma polêmica que não morre no apito final. No Morumbis, o placar de 2-1 contra parecia o ponto final da história. Mas bastaram alguns segundos, e um novo ângulo, para transformar o fim do jogo em um ponto de interrogação gigante. A sensação é simples, aquele jogo ainda não acabou. O duelo caminhava para um encerramento amargo, mas previsível. O rubro-negro até largou na frente, teve momentos de controle e mostrou competitividade, mas viu o time paulista crescer, virar o placar e segurar a vantagem dentro de casa. Um roteiro duro, porém comum no futebol. O problema é que o último capítulo trouxe um elemento que ninguém esperava ignorar tão facilmente. No lance derradeiro, a bola sobrou viva na pequena área. O camisa 10 uruguaio foi mais rápido no rebote, armou o corpo para finalizar, no exato instante do chute, algo acontece. A finalização sai travada, a bola não entra, e o jogo acaba. Mas a imagem não para ali. Junto da conclusão, surge o contato do defensor por trás, discreto à primeira vista, decisivo quando revisto com calma. A reação em campo foi instantânea. Jogadores cercaram o árbitro, protestos ganharam volume e o clima de inconformismo tomou conta. Esse tipo de cobrança não nasce do nada. Ela surge quando quem está dentro da jogada sente que perdeu o movimento, o tempo ou o equilíbrio no momento mais importante. Em finalização, um toque mínimo pode ser tudo, muda o eixo do corpo, altera o chute, mata a chance. Inicialmente, a leitura geral parecia simples. Durante a transmissão, a interpretação foi de lance normal, disputa de jogo, nada a marcar. Em velocidade real, isso acontece o tempo todo. O olho humano prioriza o óbvio, especialmente quando o contato não é escancarado. Só que o futebol moderno não se resolve mais apenas no ao vivo. Ele se decide no detalhe, e detalhe depende de ângulo. E foi aí que a história começou a virar. Depois do apito final, um novo enquadramento apareceu. E, com ele, uma pergunta bem mais incômoda. Não se trata mais de saber se houve contato, porque quase sempre há, mas de entender onde e quando esse toque acontece. O defensor atinge a perna de apoio? Interfere na base do chute? Quebra o equilíbrio no exato momento da finalização?
Por esse novo ângulo, a jogada ganha outra leitura. O toque atinge a perna esquerda, justamente a base do movimento. O atacante inicia o chute, mas perde estabilidade quando mais precisa dela. Dentro da área, no último lance, isso muda tudo. Não porque seja um empurrão claro ou uma entrada violenta, mas porque o efeito prático do contato passa a ser determinante. E é aí que o VAR entra na conversa, ou deveria entrar. A grande discussão deixa de ser é pênalti ou não, e passa a ser por que não revisar? O árbitro de vídeo existe exatamente para esses cenários, lances rápidos, difíceis de captar no campo, em que um ângulo adicional pode revelar algo que o olho não conseguiu registrar em tempo real. Não é sobre obrigar uma marcação, mas sobre garantir que a decisão seja tomada com a melhor imagem possível. A regra, aliás, não exige intenção. Não é preciso querer fazer a falta. Existe imprudência. Existe o risco assumido ao chegar por trás, fora do tempo, tocando na base de quem finaliza. Em jogadas decisivas, um toque aparentemente leve pode ser decisivo, e o futebol atual trata esse impacto como critério relevante. O efeito dominó é inevitável. Um pênalti ali mudaria o placar, o discurso e todo o pós-jogo. A derrota viraria empate. A narrativa seria outra. Quando isso não acontece, sobra polêmica. Porque depois que um novo ângulo aparece, não dá para fingir que ele não existe. O que parecia normal começa a incomodar. O que parecia detalhe vira protagonista. E fica a provocação que ninguém consegue ignorar. Se esse mesmo toque acontece no meio-campo, a falta seria marcada? Se sim, por que o critério muda dentro da área? Se não, por que tantas jogadas semelhantes são apitadas ao longo do jogo? No fim, o debate não é só sobre um pênalti. É sobre padrão, consistência e confiança. Agora, duas perguntas ficam no ar e prometem alimentar a discussão por muito tempo. O toque na perna de apoio, naquele instante do chute, caracteriza imprudência? E, mesmo que você ache o lance discutível, não era exatamente para isso que o árbitro deveria ter sido chamado ao monitor? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.